Deste domingo, já agradecendo a presença de vocês da Rede Amigo Espírita e da TV7 de Campina Grande, que agora nos transmite também ao vivo. Então, estou muito grata por esse mais novo companheiro e hoje recebendo o Wallace Neifa, que vocês já sabem, né? Tem música hoje para a gente poder se maravilhar com vocês. Então, continuando na nossa temática de outubro, nós vamos falar sobre família. E nosso tema hoje é afinidades e compromissos. Então, a gente acho que a gente vai dar continuidade àquela nossa conversa do domingo passado e a gente vai mergulhar mais nesse assunto que nos é caro, porque família é algo que está em nosso coração, todos nós, seja a família sanguínea, seja a família dos amigos, mas todos nós temos uma família muito querida. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. E antes de eu começar a pauta de hoje, vamos começar com música, né, gente? Foi bem. Uma boa tarde a todos, é um prazer imenso estarmos aqui e aprendendo sempre um pouco mais nesse contato especial com todos. Uma boa tarde a todos. Nós nos sentimos muito honrados por estarmos aqui. Muito grata. O homem e o rio. O homem é como a corrente de um rio a decantar. Começa pequeno e sereno, sabendo onde quer chegar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. O rio vai ganhando vida com a vida que ele dá. O homem vai evoluindo com o passado que vem ensinar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. O rio gera o alimento pra vida continuar. O homem consome o alimento que a vida veio ofertar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. O homem quer voltar pro céu e o rio quer voltar pro mar. A
sempre ajuda para um dia o destino alcançar. Para o homem voltar para o céu, para o rio voltar para o mar. Para o homem voltar para o céu, para o rio voltar para o mar. O rio gera o alimento para a vida continuar. O homem consome o alimento que a vida veio ofertar. Rios morrendo de sede, buscando ajuda sem ar. Há homens morrendo de fome, abandonados, sei Música linda falando do ar, né? Do ar. E aí eu pergunto para vocês, qual é o papel da família na evolução espiritual? É de suma importância o papel que a família exerce na evolução. Porque para evoluirmos, para sairmos das faixas que nos prendem nos âmbitos mais primários, onde o egoísmo é o elemento que domina, é o elemento que prende, que segura, que sustenta. Então, a criação, o Senhor do Universo, nos proporciona a reencarnação. E através da reencarnação, o agrupamento familiar trazendo a ordem, a disciplina, para que a gente possa iniciar uma vida nova. Não há como iniciar uma vida nova senão no processo da reencarnação, dentro de um formato primário, né, primitivo, onde as pessoas não têm como dominar o pensamento, trabalhar sentimento, trabalhar a mente. Então, na família, aquele carinhozinho gostoso da mamãe, do papai, quando desde cedo nos influencia, nos convidando a afinidades profundas, quebra muitas das vezes elos do passado que traziam desajustes e proporciona uma mudança completa na psique, na vida íntima de cada um. Muda sempre, mesmo que seja uma família com grandes dificuldades, mas sempre há uma mudança e uma melhora. Então a função é especialismo, é essencial. Maravilha. A gente tá com um probleminha de áudio ou impressão minha, a gente precisa falar mais alto. Então, ok, a gente vai tentar falar mais alto para vocês de casa aí nos ouvirem melhor, né? Como são determinadas essas relações familiares antes do encarne? Porque às vezes a nossa grande dúvida talvez seja essa. Como essa família é planejada lá? Então, como é determinada essas relações familiares? Eu lembro-me muito do livro O Nosso Lar. O livro O Nosso Lar nos traz uma ilustração boa disso. Laura, né, a mãe de Lísias, conversando com André Luiz pedindo explicações sobre o bônus hora, como que se faz para ter as coisas lá. O lar, por exemplo, que é adquirido a partir dos trabalhos que as pessoas exercem. Então, essa formação, ela começa no mundo espiritual, porque é lá que o planejamento sai. Quando uma família alcança, quando os espíritos alcançam uma condição de compreender a vida, mesmo que seja um pouco, ele sabe que precisa planejar. Tudo passa por um planejamento. Então, começam a se combinar compromissos para virmos para a Terra. Não vir aleatoriamente. Há casos que quem dirige diretamente é a espiritualidade, porque são casos especiais. Mas aqueles que hoje já aprendemos são grupos que têm uma finalidade e buscam nessa finalidade através desse projeto de vida futura, não é? A vida futura do espírito, lá no plano espiritual, como se diz na vida errante, é o plano físico.
E é no plano físico que há uma equalização, uma mixagem de pontos de vista, de circunstâncias, e ali a gente aprende muito mais. A gente entrar agora num assunto delicado, que são os pais especiais, assim como seus filhos, né? Então, qual é a responsabilidade, qual é o vínculo que esse pai tem quando recebe um filho com uma deficiência mental, por exemplo? Então, qual a responsabilidade real que se tem? Geralmente, os resgates, a lei de causa e efeito, essa lei que é quem coordena a vida no universo, para que a coisa ande, para que tudo caminhe, essa lei impõe a cada um de nós, na medida da nossa conscientização, ela impõe o que precisamos fazer melhor. Qual a melhor maneira de eu alcançar a felicidade, a paz? Como a gente conquistar a paz? Então não há como se conquistar a paz carregando consigo uma quantidade grande de problemas que não foram solucionados, uma quantidade grande de situações e circunstâncias que ficaram aí, à deriva. Eles vão ficar dentro de nós, vão se acumular e vão se transformar em conflitos. Então, quando isto ocorre, geralmente são resgates do passado. Pode ser também missão, um casal já bem estruturado, aceitar a nobre missão de auxiliar alguém que naquele momento precisa do auxílio, mas que não tem pessoas vinculadas diretamente para fazer aquilo, para servir como um elemento paternal, maternal, para que ele possa vir ao mundo físico. Então, é uma missão especialíssima. A função do pai nesse momento é lidar com aquela cliente desde cedo, prestar muita atenção nos seus caminhos, nos seus dizeres, nos seus gritinhos, nos seus olhares, e a cada passo tentando encontrar uma proposta capaz de orientar essa criança, esse espírito que está aí retornando, para que ele possa vencer. Havendo muito amor, muito carinho, né? aquele colo gostoso, aquele caminhar juntinho, com certeza, até mesmo os entraves do passado, oriundos de ações não muito boas, modificam, porque o amor ele remove montanhas, ele remove traços estranhos do passado. O amor tem esse poder. Então a missão é linda e o dever desses pais que têm esses casos. Eu conheço pais, todos nós conhecemos, né? Quem não conhece esses casos? A gente observa nessas pessoas uma dedicação total. Eu tenho casos de mães que lidaram com filhos que ficaram em cima de uma cama a vida toda, até 30 anos de idade, porque eles não sobrevivem muito tempo. Até 30 anos de idade, elas tendo que tirar da cama, levar para o banheiro, dar banho, botar comidinha na boca. E não conheço, eu pessoalmente não conheci nenhum desses casos que a mãe ou que o pai tivessem feito isso com desprezo. Sempre uma preocupação muito grande no bem-estar daquele, como se fosse um tesouro. É um tesouro especial, é um resgate, é um encontro com a felicidade. Você tira de si, ou de uma forma indireta, coloca no mundo a conquista de um esplendor, né, no que diz respeito a essa vitória de nós mesmos com a vida. Na questão 821 do Livro dos Espíritos, vem perguntando se a paternidade é uma missão. E eles respondem que sim, que a paternidade é uma missão. Agora nós imaginemos a paternidade e a maternidade de um espírito, né, nessas condições. Aí que é uma missão mesmo, né? E até pegando o gancho com o que o Clóvis falou, às vezes não existe um vínculo pré-existente entre essas almas, né? Mas a necessidade daquela criança passar pela situação e do pai vivenciar para também tirar o seu aprendizado. Então, junto ao útil, agradável ali, digamos, né? A combinação perfeita, a necessidade de ambos, né? Para poder que ali o amor realmente se manifesta, né? Nós temos uma história interessante lá em Goiás, de um amigo nosso lá de Goiás, lembra dele, Wallace? Que ele era caminhoneiro e ele
ouvia nos momentos de dificuldade. Ele teve vários momentos de dificuldade em que ele ouviu a voz do filho que era deficiente e que salvou ele de muitos desastres. Tá? Interessante. Sono, né? Ele Sono. quando começava a dormir no volante, ele ouvia a voz dele E despertava. e despertava. Ele tinha assim, ele frequentava a casa espírita lá e ele levava esse jovem que já estava assim com uns 20 e tantos anos, e era um amor, a gente ficava maravilhado com a condição desse pai e esse filho. Lindo demais. Chico Xavier expressa, né, na sua vivência, esses pais como pais escolhidos, nesses casos em que eles são portadores já de um equilíbrio, né, e que estão ali verdadeiramente como missionários. De impressionar a dedicação. Mas sabemos também de alguns casos, poucos, mas sabemos de alguns casos em que não houve uma correspondência. Então, quantas vezes não temos a atenção devida com essas crianças, com esses jovens? E quantos jovens lá na frente demonstram, fazem fluir de si determinados distúrbios que, se bem observados na tenra idade, teriam sido corrigidos em grande parte. Então, são pais que ainda estão no aprendizado, que é a maioria. Nós somos um planeta de expiações e provas. Não vamos estar aqui encontrando pessoas dotadas já dessas condições tão elevadas para nós. Estamos aprendendo. Então, não há por que a gente se impressionar tanto, porque na hora que a gente estiver já no estágio regenerado, sim, a gente deve se impressionar com esses fatos negativos. Os fatos negativos ainda fazem muito parte da vivência da grande maioria de todos nós. Né? É aquela história, no mundo nós nos encontramos, a nossa escolha ainda é pela dor, né? Isso, então, infelizmente, isso, ou felizmente, nós temos a dor como nosso auxiliar na nossa tarefa de burilamento e aperfeiçoamento espiritual, né? Vamos mais de música? Vamos. Essa música, Pingo de Gente, eu cantei muito para as minhas netas que praticamente eu criei, né? Nós que criamos. E agora está vindo um bisneto, ou uma bisneta, não sei ainda. E a minha neta falou assim: ó, vó, eu quero que você canta sempre essa música, porque eu quero que você cante pro meu bebê. Pingo de Gente. É a luz que Deus coloca em nossas vidas, são esses nossos descendentes. Você é pingo de luar, minha bolinha de sabão, é promessa, é recomeço, pedrinha branca do ribeirão da minha vida. Pingo de gente é esperança, você criança é meu amor. Pingo de gente é esperança, você criança é meu amor. Nos meus sonhos você chegou.
nossos amigos, né? E às vezes a gente encontra pessoas que têm muito mais afinidade com os amigos, com os colegas, do que com a sua própria família. Por que que isso acontece? Existem dois aspectos aí a ser analisados dentro dessa situação. A afinidade, propriamente dita, de pessoas que já têm na vivência espiritual, longa caminhada. Nós encontramos isso no movimento espírita, encontra-se muito isso, enfim, nas atividades diárias. Pessoas que nós temos um prazer tão grande de conversar. Aquela pessoa quando se aproxima de nós, essa pessoa acaba gerando uma vontade de não estarmos mais longe dessa pessoa, sabe? É como se a gente quisesse assim, não apartar, não ficar longe. De modo que essa situação, com certeza, se trata de elos do passado. Mas, geralmente, o que ocorre, observando o dia a dia, geralmente o que ocorre é que, é como se diz, amigos aqui na Terra, a gente escolhe, não é? A gente pode escolher amigos. Numa turma de jovens, eles por afinidade de ponto de vista, de gosto, de interesse, um acessa mais esse aspecto, outro acessa aquele outro aspecto, o outro está voltado para um tipo de diálogo. Então, por si só, começa a haver uma seleção natural. Então, na família, muitas das vezes nós temos o quê? Educar não é fácil. Ser educado, né? Se tornar um estudante no campo da educação, não é uma coisa simples. Existe disciplina, né? O jovem que chega em casa, vai para o seu quarto, a cama é desarrumada, ele não cuida das suas coisas, dos seus livros, dos seus cadernos, o seu próprio tênis fica sujo, precisa que alguém limpe. Quer dizer, uma pessoa descuidada. Aí um pai, a mãe, de repente começa a colocar ordem ali, colocar ordem nos compromissos pequenos das tarefas diárias. Então muitos não vão gostar. Lá fora é mais fácil, porque lá fora a coisa flui de forma muito natural, de modo que ninguém cobra da ninguém, e se cobrar pode até ser que aquela afinidade desapareça. Se um cobrar do outro, digo, olha, não gostei do teu comportamento, ali tal dia na festa você fez assim, isso pode gerar já um desconforto. Então pode até haver um rompimento, eu digo um rompimento no sentido dessa assimilação mútua de amizade. A fulana, ele é muito chato, ele fica pegando no meu pé, aí se ficar pegando muito no meu pé, eu já começo, eu não gosto. Por quê? É uma pessoa que ainda está muito no ego, está muito nas sensações primárias, e ele vai encontrar afinidade com mais facilidade nessas sensações. Se numa família não houver ordem nesse aspecto, o que é que vai acontecer? Vai haver, nesses casos desses espíritos que estão ainda sintonizados, vai haver uma aproximação cada vez maior naquela desordem, naquela bagunça, que é, digamos, uma estrutura familiar onde ninguém respeita ninguém, onde ninguém aceita a opinião de ninguém. É como se diz, na minha casa ninguém mexe comigo. Então essa pessoa acaba encontrando ali um ninho para o seu ego. Mas trabalhar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a educação é o caminho. E a educação impõe regras. Então geralmente a gente não quer essas regras. Mas nós temos os casos, outros, né, onde grupos que já se afinizam, que já vêm de longas datas por um processo, esses grupos se reencontram. Então a festa é grande. O prazer de estar junto é muito grande. Então esses dois aspectos na nossa visão do dia a dia que a gente observa, e também dentro da visão do Espiritismo que a doutrina nos traz. Eu estava falando de Laura, né? Lá atrás, a mãe de Lísias, ela fala a André Luiz sobre a importância do lar. O marido dela já tinha vindo, já estava na Terra, e ela estava se preparando para a reencarnação. Eles iam se reencontrar, o Lísias depois iria, Laura, a outra filha que ia também, mas aí já está uma coisa muito bem harmonizada, quer dizer, eles já tinham no nosso lar uma quantidade grande de bônus hora, de crédito, mas no modelo geral não se chega assim, ainda há assim, muita coisa a ser ajustada. Então é muito comum que os filhos encontrem afinidades lá fora até maiores
do que dentro de casa, principalmente quando o projeto agora está mais firme, né? O projeto dizia assim, então agora nós vamos dar o voo, né? Dar o salto. Então, nesses casos é muito comum ouvir esses fatos. Lembrando assim, a importância dos pais, né? Pegando o gancho do Wallace ali, dar obrigações para os filhos dentro de casa. Eu me lembro quando criança que nós somos 10 irmãos, né? Não faz muito tempo, né? Nós éramos 10 irmãos e a gente tinha tarefas. Essa semana a Neifa cuida da cozinha, outra faz isso, outra cuida da roupa, outra cuida disso, daquilo. E a gente às vezes trocava entre os irmãos a tarefa. Aí a gente achava ruim o trabalho imposto, mas veja bem, a gente acabava socializando, né? Na família, fazendo essas trocas, essas conversas, essa questão da irmandade, né? Agora, o que há de se esperar de um filho que chega em casa, entra para o teu quarto, vai para o computador, ele não conversa com o irmão, não conversa com a mãe, com o pai, não, fica ali isolado, quer dizer. Então, a família é o grande laboratório das vidas, diz Joana de Ângeles, né? Então, nós precisamos dar tarefa aos nossos filhos e cobrar. E é por isso que lá fora é melhor, né? Porque se cobrar, como diz o Wallace, largo você para lá, que você está me cobrando muito, deixo você para lá e pronto. Na família, não. A família, a cobrança é diária, é sempre, né? Então, é preciso, sim, de dar tarefas aos nossos filhos. O Wallace falando em casa da família de Lísias, lá estava todo mundo estruturado, né? O pessoal já vinha estudando, consciente. Que Mas maravilha. como você disse, no modelo geral não é assim. Muitas vezes a espiritualidade diz, meu amigo, tem que ser, vai todo mundo junto, Isso. não tem opção não. Amarra o moio, né? O moio e vai junto. Vai todo mundo junto, não tem negociação. É. E como você falou, né? As afinidades elas podem ser construídas também, né? Eu acho que tem que, do mesmo jeito que para se plantar precisa se trabalhar um solo, eu acho que também tem que se construir um terreno fértil para que essas afinidades elas começam a surgir. Porque se a gente tem afinidades de outras vidas, elas começaram em algum momento. Elas não foram de um todo sempre. Sem dúvida. Então, se constrói afinidades e eu acho que, como você bem exemplificou, quando você cria dentro do ambiente de casa espaços para que as pessoas interajam, que um seja cúmplice do outro, companheiro do outro. Eu vou te ajudar, mas na semana que vem você me... Olha, eu fiquei com essa tarefa, mas eu sei que tu tem mais jeito, me dá a tua que eu faço. É verdade. Então, essas trocas. Essas coisas... Esse é o laboratório. É uma afinidade que vai surgindo aí, né? O irmão não gosta do outro, o irmão mais novo não gosta do irmão mais velho. Acontece muito. Eles brigam. Mas acontece que um dia o irmão mais velho sabe que ele tem um jeitão dele, mas ele sente que naquele irmãozinho mais novo ele precisa se aproximar, ele precisa encontrar um aconchego. Aí lá na frente o bichinho machuca o pé, ele ajuda, pega pelo braço, carrega. Aí isso, eu gosto dele, mas ele já fez isso para mim, né? Outro dia lá, numa briga no colégio, na escola, surge um querendo brigar, bater no menor e ele interfere. Que isso, rapaz, e tal. Mas só, ele já fez isso por mim. Aí começa a reduzir a distância do amor e distanciar o contrário que estava mais presente. E nessa troca, quando todo mundo sofre junto, dificuldade, né? Porque a vida é maravilhosa porque tanto a alegria como os distúrbios do dia a dia são essenciais. A gente só quer ter alegria, a gente só quer ter assim, boa e boa. Mas acontece que quando surgem os desalentos, quando surgem os problemas, a doença, a emergência, que agonia que a gente sente que o irmãozinho teve que ser levado para o hospital na emergência, ou a nossa mãe. Então, mesmo não havendo ainda resquícios, né, do passado, naquela hora o coração aperta. Eu não devia que esse aspecto na família que acontece, que lá no plano espiritual, pela desafinidade, não teria como as pessoas observarem umas às outras e acontecer essas coisas. Então, é na família que vem essa oportunidade, eu diria assim, em resumo, uma grande oportunidade de se melhorar. E
E eu acho que exige pai e mãe uma sabedoria muito grande, né? Eita. Para fazer essas conduções, você ter esse jogo de cintura, porque eu tiro pelas minhas sobrinhas, eu tenho uma sobrinha de 9 a 13 anos, então uma ainda é muito criança, a outra já está ficando mocinha, então a própria diferença de idade entre elas já dá uma separada, né? Que os interesses já são diferentes. É Sem verdade. dúvida. E minha irmã corta um dobrado, para ensinar elas que ela sempre diz assim, vocês têm que ser companheiras, porque vocês vão ser irmãs pro resto da vida. Um dia eu vou, né, e vocês é que vão ficar uma para amparar a outra. Então, vocês têm que ter essa consciência de família, tem que saber que tem que estar juntas, Tá junto. que uma tem que contar com a outra. E às vezes está certo, às vezes não. É É verdade. uma negociação diária. A sabedoria do pai e da mãe é de fundamental importância. Eu lembro muito do livro do Wallace Leal, né? E para toda a vida. É um folheto, aquele livro é um folheto de orientação. Então, o Wallace Leal conta muitos casos que ele observou na vida e que ele também coletou da história de outras pessoas. Nesse caso, ele traz alguns exemplos, que um dia ele chegou em casa, tinha um pardalzinho novo no chão. Não, ele atirou uma pedra e acertou, muito pequeno, acertou um pardalzinho novo. Então, um pardalzinho adulto, não era novo. Então, o pai observou. Em vez do pai chiar com ele, né, reclamar e tal, chamar a atenção, o pai observou e foi lá com o Wallace e mostrou para eles: o que foi que você fez? E disse: olha papai, eu atirei nele, viu? Eu sou bom de pontaria, né? E mostrou aquele pássaro mortinho, né? E ele então levou o pássaro para casa, para ele manusear. O pássaro ficou lá horas e horas em cima da mesa e ele convivendo, até que começa a consciência a, como se diz na gíria popular, cair a ficha, né? Começa a haver um me-toque. Gente, mas o que foi que eu fiz? No dia seguinte, estavam no quintal vários filhotes de pardal, 2 ou 3 filhotes de pardal no chão. Aí o pai foi lá com ele e disse: olha, os bichinhos tá. Aí levaram para casa. O outro ainda estava lá. O pai fez questão de deixar. Então, nesse momento, ele observou que ele tinha acertado a mãe dos pardaizinhos. E então os pardais estavam órfãos. Mas ele ficou num sentimento tão grande, chorou. E papai, o que é que eu faço agora? Ele disse: vamos cuidar deles. Vamos agora colocar no lugar da mamãe. Então, em vez dele ralhar, como normalmente a gente faz, como a gente faria, ele ensinou e disse: olha gente, aquilo mudou minha vida. Aquilo trouxe uma visão completamente diferente de muitas coisas na infância. Então, realmente o pai que observa, que estuda, que se prepara. Como o Espiritismo é a nossa base para essas observações, nós temos na literatura espírita centenas de obras que nos ajudam a facilitar essa convivência entre mãe, entre pai com os seus filhos. A doutrina espírita é um grande manancial, é um verdadeiro tesouro, porque são muitas obras. Você tem centenas, não são dezenas, chega a ser mais de 100 obras que lidam com essa área. Agora, esse do Wallace Leal, eu quero registrar, porque foi muito bom para a gente. Então, chama-se E para Toda a Vida. Vamos lá, né? Estou quase sem voz de novo. Eita, toma um pouquinho d'água. Consegui falar, ainda mais que hoje o pessoal está ouvindo baixinho. Mais água aqui no reforço. A questão 775 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: qual seria para a sociedade a consequência do relaxamento dos laços de família? Porque muita gente diz que família ficou no passado, né? Que é a instituição falida, a gente escuta muito isso por aí. Mas eu queria que vocês comentassem a resposta dos espíritos com relação a isso aí. A resposta dessa questão é uma recrudescência do egoísmo. Não é? É verdade. É como se nós estivéssemos tentando trazer uma figura para nós criarmos um espaço melhor na
nossa capacidade de entender, é como se alguém de repente estivesse morando numa casa boa, bem estruturada, com muitas dificuldades. Às vezes um problema no banheiro, na instalação elétrica, muitas das vezes probleminha no quintal, sim, muitos pequenos problemas. Aí a pessoa de repente, perdesse aquela casa e fosse por uma casa bem pequena. Ele estava habituado já àquilo ali, de repente fosse para uma casa bem pequena, muito, muito desestruturada, até mesmo sem o menor conforto. Tirar a família do estágio que nós estamos e querer considerar que a família entrou num processo de andar para trás, andar de marcha ré, é impossível. Porque a luz, quando se faz, não tem como aquela pessoa retroceder no tempo. É a luz do conhecimento, a luz do sentimento. Então, está acontecendo muita coisa na família? Tá, porque nós estamos numa caminhada onde muitos aspectos novos estão surgindo. A gente diz assim, não, a família está acabando. Mas a família é um projeto de Deus. Não tem como acabar. Nós não temos alcance para entender os detalhes de todas as coisas, porque nós somos muito limitados. Então a nossa capacidade de ver é limitada, é só até ali. Mas o que está acontecendo são elementos que estão atrelados ao controle de tudo. Não tem nada de retrocesso. Nós estamos caminhando. Surgem coisas novas para quebrar barreiras, para se trazer novos ambientes, novas ampliações. Isso sim está acontecendo. Como nós não temos esse elemento na nossa experiência, a gente estranha. Mas veja bem, eu estava, devido a essa matéria que nós tivemos que estudar, eu acompanho muito toda essa questão, mas estudei um pouco mais, obviamente, para a gente trazer aqui alguma coisa do material que a doutrina, que a vida nos oferece. Então hoje o jovem, ele tem um esclarecimento maior. Não há como negar isso. Você não pode dizer que o jovem de hoje tem o mesmo nível de esclarecimento que tinha o jovem de 20 e 30 anos atrás. Então, como é que andou para trás? Há um esclarecimento. Ele abriu novos leques, porque não existia a tecnologia que temos hoje. A gente não entende, será que isso vai dar certo? Será que isso vai funcionar? Mas nós sabemos que na mão maior, tudo está acontecendo sob o controle maior. Então, a jovem, a população da humanidade cresceu, não parou de crescer. E os lares estão hoje com muito mais condições de adquirir compreensão, pelo menos a nível das informações, do que antes. Então, a compreensão intelectual vindo, logo a compreensão moral surgirá na medida em que aquilo for abrindo leques e observações. Então, hoje o jovem, o adolescente, o pré-adolescente já tem uma noção de muitas coisas, até mesmo pelo fato de participar. Nós não participávamos, nós vivíamos alheios. A mãe olhava, a gente já sabia o que ela queria dizer, mas em compensação a gente não dizia nada. Ele não participava de nada. Não está errado aquele tempo, mas não está errado hoje. Não tem nada errado, está se caminhando. Então, não há como. Essa pergunta foi feita a Allan Kardec na Revista Espírita. Um cidadão lá escreveu para ele, naquele tempo não tinha internet, não era nos correios mesmo, aquela carta. Ele disse, olha, baseado nisso, então quer dizer que Nero, lá no passado, como ele foi muito pior, porque como ele foi Nero, Nero foi quem pregou muita peça em Roma, na história da humanidade. Então Nero foi melhor, porque na história da humanidade não tem nenhum que causou tanto dano como Nero. A explicação que a pessoa estava dando. Então Allan Kardec, com muita sabedoria, trouxe essa visão. Aonde a luz pousa, não mais volta ao que é. Nero, como todos nós, talvez não teve a oportunidade de expressar o seu ego, ainda muito forte. No momento em que ele se tornou um imperador, então ele expressou, ele estava com autonomia, com autoridade aqui. Quantos de nós tem que ter essa autoridade? Se tiver essa autoridade, faz também. Mas se não teve, passa pela vida imperceptivelmente. Ninguém, puxa, fulano foi tão bom. Sim, mas existem muitos nuances no seu interno que nós não conhecemos, porque também não teve oportunidade.
Se ele saísse por aí fazendo, expressando o que ele sentia, ele ia ser observado pelas autoridades. Então, com medo disso, ele se conteve. Então, não é que houve um retrocesso. O que ocorreu foi uma expressão devido às circunstâncias. Acontece com a gente. Então, num momento, muitas famílias incorrem nessa problemática. Mas a luz que já existe no homem, na mulher, o espírito sabe que é uma estrada sem volta. É para frente e para o alto. Você falando aí dessa mudança, né, da construção das famílias, né? Antigamente os pais olhavam, a gente não interagia, não participava, e hoje a gente vê uma grata surpresa, uma criança pequena, que todo mundo deve ter visto nas redes sociais, uma criança conversando com a mãe, que tinha brigado com o pai, eu vi. e chamando a razão, né? Dizendo que queria apenas que eles se entendessem, que todo mundo podia ser bom, que todo mundo podia se entender, que ela acreditava nisso. Então eu acho que realmente a família passa por transformações e adaptações, até porque os espíritos que agora reencarnam, eles estão com uma nova proposta. Se a gente está num momento de transformação, a transformação vai em todos os âmbitos, né? Sim. Vem uma proposta diferente aí. Então eu acho que se antes a gente, os pais nos chamavam muito a razão, agora os filhos também têm de igual para igual. Um compromisso. Esse mesmo geral, compromisso. um compromisso geral. Uma participação. Nós temos uma interação aqui. O Oliveira Gonçalves diz o seguinte: arrisco dizer que os amigos nós escolhemos hoje por afinidade. Já os familiares ontem por algum motivo muito importante que não lembramos. Muito bem. Muito bem. Isso aí. E aí, mais uma pergunta capciosa para vocês. Quando Jesus disse: quem é meu pai, quem são meus irmãos? O que é que Jesus quis dizer com Que isso? momento lindo. Eu gostaria tanto de estar lá. Não como se estivesse naquele tempo sem entender nada, começando a entender já umas vírgulazinhas, né, uns pontinhos da história da vida. Na nossa modesta opinião, e também não é nossa, porque a gente acaba adquirindo opiniões de outros, essa interação, né, você falou aí, já está acontecendo de forma geral. Jesus, naquele momento, ele aproveitou para dar uma lição ímpar. Ímpar. Essa lição não só serve para o contexto propriamente da família, como ela serve para o contexto da sociedade, especialmente puxando um pouco para o aspecto da religião. Porque as religiões desenvolveram padrões, e nesses padrões surgiram separações, né? Então, até aqui, ali, cada uma defendendo um ponto de vista, e a intolerância religiosa, que de graça por aí, né? Então, quando Jesus trouxe essa observação, que estava ele naturalmente falando com as pessoas, e veio a notícia de que a mãe e os irmãos estavam lá. Parece que Mateus fala que havia um problema, que eles estavam até querendo levar Jesus, porque não estava muito bem da cabeça, no conceito. Então Jesus expressa, olhando para as pessoas, dizendo: aqui está meu pai, aqui está minha mãe, aqui está o meu irmão. Porque todo aquele que faz a vontade do meu pai é minha mãe, é meu irmão. Então, gente, é difícil a gente captar essas ideias de Jesus, porque exige um aprendizado, um burilamento da nossa consciência. Mas na nossa modesta maneira de ver, ele deu uma grande lição para todo mundo, para todas as circunstâncias. Porque aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão. Então, o cristão, a religião que se diz cristã, colocando isso como ponto de base, ela vai verificar que a vontade do Pai é o amor, é sempre a fraternidade. Eu nunca vi ninguém aprender nada com blá blá blá, com reclamações ou com instigações. As pessoas aprendem com os exemplos dos outros e, de acordo com a sua caminhada, os fatos vão surgindo e ela vai moldando, baseado nas informações que tem. Opa, ali aconteceu isso, ali aconteceu aquilo.
Então, na citação que Jesus traz, ele coloca que os irmãos da esfera familiar superior têm que atender a esse conceito divino, que é fazer a vontade do Pai, buscar o amor, vencer o egoísmo, superar a vaidade, esquece de ti mesmo, né? Toma tua cruz e segue-me. Essa é a base. Então, uma família, para que ela se torne uma continuidade e se estenda para o universo, é fundamental então que haja essa conscientização de que devemos fazer a vontade do Pai, no amor e no esforço. Então, essa lição de Jesus eu acho fantástica, porque e depois na hora da cruz, ele tem um outro momento interessante, né? Ele fala para João, mãe, eis o teu filho, eis a tua mãe. Porque eles eram servos do amor. Então, se eles eram servos do amor, um é mãe, o outro é filho. A família universal não é aquela consanguínea. Ela pode ter adquirido a consciência cósmica, né, a partir da experiência consanguínea. Né? Mas a experiência consanguínea pode ser até que relaxe por alguma coisa. Mas a família universal, ou se a família consanguínea trabalhar isso, ela então se tornará, no âmbito universal, também numa família onde, lembro muito de um orador, que um dia assistiu uma palestra, não foi espírita. Os espíritas, eles são muito acanhados para certas afrontas, né? O cidadão estava fazendo dando uma palestra, e tinha um casal com uma criancinha. E então ele olhou para o casal e disse assim: se o senhor ama essa criança, disse, é a coisa mais linda da minha vida. Não amo mais nada, além da minha esposa, minha filha, não há nada mais belo. E se o senhor ama aquela senhora? Aí ele olhou para uma outra pessoa que estava no outro canto, não tinha nada a ver com ele. Aí ele olhou e disse: olha, amo, é um ser humano, eu amo. Então você não ama ainda conforme Jesus pede que a gente ame. Mas vamos chegar lá, estamos caminhando. O amor verdadeiro, na universalidade do conceito de família, vai nos chegar a entender que aquele lá tem que ser amado dentro de um mesmo processo que nós pudéssemos amar aqueles que veio através dos elos familiares e tal. Chegaremos lá, né? Mas o projeto de Jesus é esse, é por isso que não tem retrocesso. O projeto de Deus é esse. O amor verdadeiro ou ama ou ama, né? Não tem um amar mais ou menos. Tem mais ou menos, não. E a gente, vamos mais de música? Vamos. O Homem da Galileia. Essa declaração. É esse Jesus. Caminhava alguém pelas terras da Galileia e ao aproximar-se da praia observou que ali uma grande multidão se reunia e um jovem pregador assim dizia: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens, a todas as pessoas de boa vontade. Naquela tarde de domingo, na Galileia, a multidão te ouvia. Na Galileia foi a primeira vez que eu te vi. Teu olhar nunca esqueci. Tuas palavras ainda ecoam no meu ser.
que diz assim: a paz vem a nós, a paz vem a nós, a paz, a paz. Não há maior bem, não há maior bem, a paz, a paz. A paz vem a nós, a paz vem a nós, a paz, a paz. Não há maior bem, não há maior bem, a paz, a paz. Maravilha. A gente está quase no finalzinho do programa, mas a gente tem 2 perguntas e temos mais música, viu, gente? As Segura duas aí. A gente vê que hoje, você falou, na sua casa eram 10 irmãos. né? 10 irmãos. As famílias hoje estão cada vez menores. Né? E a gente sabe que tem uma leva de espíritos aí precisando reencarnar nesse planeta que já está em transformação. Será que isso não dificulta aí essa evolução planetária? Essa redução? Redução das oportunidades. né? É, Mas, em verdade, segundo os dados que nós temos, né, as estatísticas, a população só cresceu. Se a população continua crescendo, então as oportunidades continuam da reencarnação. A população hoje está com mais de 7 bilhões de habitantes. Há um século atrás não tinha nem metade disso. Então as oportunidades estão aí. Hoje tem outros fatores interessantes. As mulheres estão podendo dar à luz com idade avançada. Há pouco tempo isso não acontecia. Então uma mãe que vai ter uma criança depois dos 40 pela primeira vez, era impossível há 30, 40 anos atrás. Então é uma mãe madura. Então as oportunidades continuam e melhores, com mais qualidade, em verdade. Depois tem outra coisa. Os espíritos, o índice de falecimento com relação a esse aspecto, né, de saúde, o índice de falecimento caiu muito. Então hoje a população está crescendo porque também o índice de falecimento nessas circunstâncias são menores. Aumentou o índice de falecimento por acidentes e por atritos, assassinatos, brigas e guerras. essa Né? violência. Violência. Mas dentro do aspecto saúde, a ciência hoje, ela se quantificou de uma maneira tal que é baixíssimo o índice de crianças que há 30, 40 anos atrás não chegavam aos 10 anos. Eu estava ontem conversando com um amigo meu, eu fui propagandista de remédio, né, numa fase da vida. E eu lancei a penicilina. Não a primeira, viu? A primeira não. Faz muito tempo. Não fui colega de Alexander Fleming. Mas eu lancei em Goiás, por exemplo, alguns medicamentos que tinham um uso grande, que era a base de penicilina, e usava-se muito. Aplicava-se, o médico passava na receitinha, tomava-se na farmácia penicilina. Hoje, nós temos os postos de saúde que muita gente reclama. Há 15, 20 anos, 30 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas ficavam dormindo na fila dos hospitais para ter uma fichinha, olhe lá, para ser atendido no outro dia. Hoje você vai no PSF, aí você dura uma horinha lá, eu fui paciente, eu já fui. Estou falando isso de cadeira porque eu faço isso. Eu vou no meu PSF lá. Então, há um atendimento, é precário, falta muita coisa, falta, mas nossa, mas falta muita coisa. Mas já tem esse atendimento. Então, a criança, ela é atendida rapidamente. A mãe tem um probleminha, já leva imediatamente, ela é atendida. Pelo menos, graças a Deus, aqui na Paraíba, porque a gente fala de outros lugares, mas na Paraíba, isso aqui é um paraíso. Com todo respeito a todos os outros lugares. Eu vejo no noticiário ali, eu não vejo porque eu ando aqui, eu vejo. E não vejo essas coisas. Então, eu estou trazendo isso apenas para trazer esse enfoque, que a criança tem mais possibilidade de sobrevivência. Ou seja, meu amigo espírito, que está reencarnando, você, em vez de estar sujeito a ser levado por uma crise qualquer, um sarampo, uma rubéola, né? Não! Hoje você tem muito mais possibilidade de chegar aos seus 20 anos,
concluir a sua etapa, de repente, lá para os 30, chegar lá. As mulheres estão mais maduras, as mães primeiras, olha, no tempo da zona rural, da zona urbana, a mulher dava à luz com 13 anos, porque havia uma importância da família crescer para todo mundo trabalhar coletivamente na terra da família. Então, na medida em que se urbanizou, as pessoas se informaram mais. Hoje as pessoas são mais informadas. Então, você vê uma jovem que às vezes tem um filho lá com 12, 13 anos, como a gente vê, ela não quer ter mais filho. Eu já conversei com muitas, nesses PSF. Eu disse, não, é muito complicado. Olha aqui, ó, eu estou com a minha idade, eu estou cuidando desse bebê, no centro espírita, muitas das vezes. Então, já pensa e já reflete, muitas das vezes, talvez aí até não seja muito bom, porque ela começa a passar por um processo de redução de possibilidades. Mas, no geral, segundo estatísticas, há pouco tempo eu estava vendo um material de um estudo feito na Alemanha, por especialistas. A população do mundo melhorou muito estudo. Até na África melhorou, que nós temos sempre a África como uma ponta, né? Melhorou. As jovens africanas já estão com mais informação, estão tomando pílulas direitinho, mas conseguem já organizar a família, porque o espírito não precisa. Ele precisa de uma família organizada, pelo menos na Terra, né? É organizada lá, mas lá devido a essas dificuldades psíquicas, as pessoas esquecem com facilidade. Eita, aqui na Terra nós estamos ainda vivendo sob esse prisma, mas melhorou, gente, fiquem tranquilos. Estudem que vocês vão aceitar a minha versão. Não é minha não, é a versão de gente que estuda aí pelo mundo afora. E tem uma coisa também, há muito mais mulheres na Terra do que homens. Não é verdade? É muito mais. Bom, gente, a gente está quase 5 horas, a TV7 pontualmente puxa o sinal para as demais programações, então a gente fica aqui com a TV7, mas a gente continua, que a gente está ainda finalizando na Rede Amigo Espírita. Então, para se despedir aí dos amigos da TV7, mais música, né, gente? Vamos oferecem rosas. E até domingo que vem você já da TV7 e a gente continua na Rede Amigo Espírita. As mãos que oferecem rosas são aquelas mãos, elas na verdade elas não estão pregadas no nosso ombro, estão diretamente pregadas no nosso coração. Elas começam a ter atitudes tão especiais, que é o sentimento, o corpo, que a sustenta. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. A música mais acessada do nosso site, viu, gente? Eita. Tá lá, você gosta da música deles, a gente tem uma página de downloads que você pode baixar lá as músicas, ouvir no próprio site.
também como os nossos quadros do programa de rádio. Então, Sim. todo o nosso material está lá, vocês podem acessar. E hoje a gente ficou sabendo que essa música é a mais acessada do nosso site. Então, fica aí, né? Para quem não sabe, www.fepb.org.br. Acesse e fique bonito, né? Então, antes da gente terminar, queria fechar com a pergunta que é, acho que um conselho de vocês, né? O que a família deve fazer para vencer as dificuldades, as intempéries que assolam, né? Todos os dias nós recebemos dificuldades, mas Sem dúvida. a família, que como você falou, é um projeto de Deus, que ela tem que fazer para vencer essas dificuldades. O Evangelho de Jesus, não há nada capaz de superar os conceitos do Evangelho de Jesus. Implantar na família esse Evangelho. É claro que vai exigir dos pais um esforço no sentido dos exemplos. Mas se esses exemplos não estiverem ocorrendo a contento, não devemos desanimar. Devemos persistir e admitir que somos aquele que busca, mas que sabe das limitações. O verdadeiro espírito é o quê? Né? É exatamente aquele que busca superar as suas dificuldades, as suas limitações. Então, se alguém tem dificuldade, quem não tem dificuldade? Onde está aquele que está aqui na Terra e que está completamente acima de todas essas circunstâncias? Não está, não temos. Mesmo os espíritos dotados já de uma condição superior, eles preferem vivenciar tudo isso e vivenciam, e muitas das vezes falam das suas próprias dificuldades. Então, o Evangelho de Jesus, adote o culto do Evangelho no lar, junte o pessoal uma vez por semana. Se você for católico, estude a sua religião. Se você for do movimento evangélico, estude você, meu irmão, porque vá você à fonte e seja aberto às reflexões de todos os âmbitos, para que você possa, como Paulo ensina, né, tirar o melhor. Não se feche em círculos, porque não é esse o projeto de Deus para nós. Nós temos a família que se interage com a sociedade, e que leva para a sociedade o quê? Os seus ensinamentos. Nós estamos tendo um momento aí, onde a gente observa os políticos, observa uma série de falhas no campo das administrações de uma forma geral. Mas isso é fruto de quê? Da família. Por que isso ocorre ainda? Porque a família ainda não está no nível que Deus gostaria, mas Ele sabe que a família está caminhando e que a cada década as transformações ocorrem. Então, o Evangelho de Jesus, a base estrutural. Se você gosta da doutrina espírita e quer aprender alguma coisa de alguém que se embasou em minúcias no Evangelho de Jesus, seja bem-vindo. Olha, tem aí as obras kardecianas, que são fundamentais. Você tem o Livro dos Espíritos, mas você tem as outras obras que fazem parte. O Livro dos Espíritos fala de um todo, mas ele mesmo traz pontos que serão apontados em outras obras da própria codificação. A Revista Espírita, as obras que complementam, meu amigo André Luiz Emmanuel, são fontes riquíssimas de ensinamento. Então, nós não temos como superar a nós mesmos, senão através das reflexões profundas. E a teoria, que é uma citação atrás, nos leva a uma reflexão, a uma meditação. Aí nós entramos no campo mais interno, que é o psiquismo. Porque a fonte maior está em nós, mas nós não sabemos o caminho ainda. Então, através dessas leituras, desses encontros na federação, nos centros, nas assembleias, nos cultos, nos diversos campos religiosos, nós vamos acessando um psiquismo, ao campo interno. E nesse campo interno, você começa a fazer uma leitura muito mais ampla e muito mais fixadora para as nossas atitudes diárias. É belíssimo isso. Estar aqui na Terra é um presente de Deus. Com certeza. Então, minha gente, ficamos por aqui, mas antes disso eu queria ler suas interações da Maria Fidalgo, minha amiga lá do Portugal. Estava com saudade de você, viu, Maria? Nunca mais você colocou aqui suas interações. Ela diz o seguinte: a melhor forma da família vencer é unida e com muita harmonia, paciência e sempre ajudando. E a Oliveira Gonçalves diz o seguinte: a gente vive uma harmonia tremenda na casa. Abraços, bons pensamentos, desejos comuns. E ao sair e chegar em casa, digamos que muda um pouco. É natural, né? A gente
uma coisa que está na harmonia, depois, quando você sai desse ambiente harmônico, às vezes a gente é afetado por essas atribulações, Sim. por essas coisas do dia a dia. Mas eu acho que nesses casos, acho que a prece, né? Nos voltar. O perdão das ofensas, né? Eu acho que em todo e qualquer tema que a gente discutir, o vigiar e o orar está sempre presente. Acima de tudo. Então, vamos manter as nossas preces e a nossa vigilância. Isso. Para saber se os nossos pensamentos, as nossas ações As estão crianças. condizentes com aquilo que a gente acredita, né? O pai que tem a dificuldade, procure esses jovens, esses menininhos de 7, de 8 anos, eles são sábios. Eles conhecem tudo. Interajam com ele, que nós vamos aprender com... Você já falou isso antes. É uma oportunidade. Pois é. Então, minha gente, agradeço mais uma vez a participação de Eu que vocês agradecemos. aqui. Agradecendo a participação de Sim. vocês aí de casa, né? No próximo domingo nós continuamos com o tema da família. Nós falaremos sobre redes sociais, né? A tecnologia aí na família. E a gente vai discutir um pouquinho para saber se ela ajuda ou se ela atrapalha. Como a gente deve conduzir o bom uso dessas redes sociais aí. Isso. Então, desejamos a todas as crianças, as de 0 ano, as de 100 e poucos anos que estiverem por aí nos assistindo, um feliz dia das crianças amanhã. Que a nossa criança floresça sempre. Essa criança que tem essa inocência, que tem a confiança, acredita no mundo melhor, nas pessoas boas, que não tem essa maldade ainda que a gente vai adquirindo com o tempo. Sem dúvida. Então vamos alimentar essa criança e fazê-la florescer todos os dias. Uma semana de muita paz a todos vocês e até domingo que vem para mais um Ponta a Muita Ponta. paz, muita paz. Muito obrigado. Muita paz para todos, muito grata. Música